Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E após 3 vídeos dessa semana, eu posso me fazer e te fazer essa pergunta que eu farei agora: em quem você tem colocado o seu foco? Em quem você tem colocado, meu irmão, minha irmã, a sua esperança? Nós vimos na terça-feira sobre aquele que anda sobre todos os nossos problemas. Tem um tempo para tudo, ele que nos salva, ele que nos liberta das tempestades, ele que dá voz para os problemas todos se calarem. Nós também vimos sobre aqueles que andam à margem da presença de Deus, andam à margem da sociedade, que estão em lugares que não são os lugares que Deus quer para eles e não enxergam, estão na completa cegueira. Mas nós também sabemos que aquele que clama, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, estará diante do Senhor, olhando os seus olhos para que ele possa o salvar. E também falamos ontem a respeito de Marta e Maria, sobre o volume de cargas, de questões que nós temos que nos preocupar o dia todo, sendo que Jesus ele quer ter um encontro, ele quer ter um espaço na nossa vida. Quando nós o convidamos para entrar na nossa casa, ele quer ter um lugar especial. Ele quer que sejamos ouvindo, escutando, olhando para ele e dando atenção àquilo que ele quer fazer na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Nós devemos colocar nosso foco em Jesus Cristo. E essa vai ser a reflexão de hoje, meu irmão, minha irmã, para poder fechar a semana, que vai ser em Hebreus, é o capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Eu queria contar uma história para vocês que eu escutei nesse fim de semana, de um pai que estava ensinando para a filha a diferença entre misericórdia e graça. Ele orientou a sua filha o que ela deveria fazer, e ele disse para ela que se ela não obedecesse, ele daria 10 chineladas nela. E ela o desobedeceu. Ele novamente a orientou, falou para ela aquilo que ela deveria fazer, e se ela fizesse algo em oposição, que ela estaria o desobedecendo, e ele daria 10 chineladas nela. E ela foi lá e desobedeceu novamente. Ele foi lá, pegou o chinelo, e ao invés de dar 10 chineladas, ele deu uma chinelada nela. Pegou ela, colocou ela na mesa e deu um sorvete para ela. A criança não entendeu nada e perguntou: pai, por que o senhor fez isso? E ele disse: para te mostrar a diferença entre misericórdia e graça. Quando eu poderia te dar 10 chineladas, eu te dei somente uma chinelada. Isso é misericórdia. E no momento que eu deveria estar te punindo, eu te dei um sorvete. Isso é graça. Meu irmão, minha irmã, exatamente sobre isso que é a relação entre Jesus e nós. Deus, ele teve tanta misericórdia de nós que ele deu a nós, entregou o seu próprio filho, meu irmão, minha irmã. Entregou o seu próprio filho para que assumisse sobre si todas as nossas faltas, todos os nossos pecados. E ele assumiu o nosso lugar naquela forca. É nós que deveríamos estar lá, sendo enforcados, punidos pelas nossas transgressões. Nosso caminho era o inferno, era a morte. Mas Deus, ele teve misericórdia de nós. Ele poderia nos dar 10 chineladas, e ele nos deu uma. Ou seja, ele teve misericórdia de nós, porque nós não merecíamos nada.
E Ele nos deu Jesus, meu irmão, minha irmã, como sacrifício vivo. E Ele se entregou naquela cruz por nós. Meu irmão, minha irmã, quando a gente entende isso, nós podemos perceber que nós devemos dar foco completamente em Jesus Cristo. Nós temos que olhar firmemente para Ele, largar para trás uma vida de erros, uma vida de pecados e começar a segui-lo. Nós temos que fazer como o cego Bartimeu, que ao escutar falar de Jesus, esse que salva, é o Filho de Deus, aquele que transforma cenários, aquele que faz o impossível, ele grita sem parar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus o salva. Nós devemos fazer como Pedro, que ao ver Jesus não confiou plenamente que era ele, mas ele fala: Senhor, se for mesmo o Senhor, que eu possa ir até o Senhor. Ele fala: venha, Pedro. E no início da caminhada, ele caminhando sobre o mar em tempestade, ele vai ao encontro de Jesus. Mas em determinado momento ele olha para os problemas e começa a afundar. Mas é Jesus que o salva. Podemos fazer também como Maria, que ao convidar Jesus para adentrar na sua casa, ela também está lá, aos seus pés, e não focada em outros afazeres, em outros entretenimentos, em outras distrações desse mundo, meu irmão, minha irmã. Diante de tudo isso que você tem escutado, você tem falado de Jesus da mesma forma que o servo Bartimeu? Você tem escutado o que ele tem feito, o que ele tem falado, meu irmão, minha irmã? E qual que é a sua e a minha posição com relação a isso? Você também quer gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Você quer focar em Jesus Cristo da mesma forma que Pedro focou no início da sua caminhada? Você quer sentar aos pés de Jesus da mesma forma que Maria, irmã de Marta, fez para escutar aquilo que ele tinha para dizer naquele momento? Meu irmão, minha irmã, Deus, ele tem misericórdia de nós e é pura graça. A gente tem que reconhecer que a gente não é merecedor, meu irmão, minha irmã, que nós somos dependentes, completamente dependentes de Deus, e que nós fomos feitos para estar ao lado dele, para viver as coisas dele aqui nesse mundo. O que isso tem dito no seu coração? O que você tem sentido, meu irmão, minha irmã? Porque se você não tomou uma decisão nas 3 reflexões que nós tivemos, nas muitas outras que nós tivemos aqui nesse canal, meu irmão, minha irmã, talvez seja esse o momento que Jesus vai passar. Talvez seja esse o momento de que um cego como eu e você vamos perceber que é o nosso momento de termos um transformar na nossa vida. Pode ser que seja nessa manhã o exato momento da nossa libertação, da nossa salvação. Porque o nosso caminho era a morte, meu irmão, minha irmã. Nosso caminho era o inferno. E Ele nos deu a vida. Ele morreu por nós. Ele veio por nós, meu irmão, minha irmã, mesmo sem a gente merecer. Possamos perceber essa misericórdia de Deus. Possamos perceber essa graça de ter a possibilidade de voltar a Deus através do seu Filho Jesus, meu irmão, minha irmã. Não deixe passar essa oportunidade. Que eu e você possamos fitar os olhos de Jesus essa manhã. Possamos caminhar sobre os problemas. Possamos sentar aos seus pés, que não tem um lugar melhor do que aos pés de Jesus. Esse é o nosso lugar. E que possamos gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Faça algo novo na minha vida. Me tire desse lugar que eu estou. Me encha com o seu amor e com as suas águas, que são vida. Se você estiver preparado, meu irmão, minha irmã, para esse salto de Bartimeu, para esse caminhar de Pedro, para esse momento de Maria com Jesus, meu irmão, minha irmã, possamos adentrar nessas palavras, possamos mergulhar nessa oração, que Ele vai fazer algo novo nessa manhã de sexta-feira. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Pai, por essas inspirações, Pai, por essa semana, por esse canal, Senhor Jesus, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão. Senhor Deus, nós queremos focar em Ti, Senhor Deus. Nós não somos merecedores, Pai. Nosso lugar, Pai, sem a Sua presença, Pai, sem o Seu sacrifício, Pai, era a morte, Senhor Deus. Nós estamos sensíveis a isso, Pai.
Nós sabemos que o Senhor tem feito prodígios, milagres, o impossível, Pai. Nós queremos caminhar, Senhor Jesus. Caminhar agora, Pai, crendo no sobrenatural, Pai. Que nós temos passado por dificuldades e tempestades na nossa vida, Senhor Jesus. Mas nós queremos ter um lugar aos seus pés, Senhor Deus. Nós queremos olhar para os seus olhos, Pai. Escutar, Pai. Escutar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor Jesus. Onde o Senhor quer que sigamos, Pai. Para aqueles lugares que o Senhor quer que possamos ir, Senhor Jesus. Para os corações que nós devemos ter, Senhor Jesus. Para os propósitos, Pai, que o Senhor bem quer, Pai. Nós queremos ser as pessoas que o Senhor quer que sejamos, Senhor Deus. Nós queremos entregar diante de Ti agora, Pai, os nossos corações, uma vida de pecados, uma vida de erros, Pai. Nós queremos clamar a Ti, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queremos olhar nos Seus olhos, Pai, e Te pedir, Pai, para que possamos voltar a ver, Pai. Queremos ter um coração novo, Senhor Jesus. Queremos ser moldados pelas Suas mãos. Queremos ser direcionados pelas Suas palavras, Pai. E a partir de agora, Pai, queremos seguir os Seus caminhos. Estar, Pai, aos Seus pés, escutando, sendo direcionados por Ti, Pai. Cala as tempestades, Senhor Jesus. Faça o impossível, Pai. Que a Sua vontade seja feita, não a nossa, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez nessa semana, por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas, Pai. Porque isso é misericórdia e graça pura, Senhor Jesus. Te agradeço muito, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E meu irmão, minha irmã, eu queria agradecer muito a Sua presença. Tenho certeza que Jesus falou fortemente no seu coração, porque Ele falou o meu. Senti fortemente a presença do Espírito Santo, não só hoje, mas durante toda a semana. Se você também sentiu o chamado do Senhor para fazer parte dessa obra de evangelização, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando. Essa mensagem certamente vai chegar aos corações que Deus quer que ela chegue. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Desejar a você um dia iluminado, fim de semana iluminado. Curta bastante sua família. Se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo na próxima terça-feira. Um grande abraço. Obrigado novamente pela presença.